Uma boa tarde a todos. Agradeço muito o convite feito pela Casa Espírita Nosso Lar, da cidade de Barretos. Casa que nós sabemos realiza um belo trabalho na caridade, na assistência. E ainda mais que este mês está comemorando uma homenagem a Chico Xavier. Então, fico muito feliz de estar realizando essa palestra aqui, mesmo que em minha residência, porque essa palestra já havia sido agendada há algum tempo para ser realizada na Casa Espírita, mas diante do isolamento, a gente está realizando aqui da minha residência. Então agradeço muito, desejo que Deus nos abençoe nesse momento, para que a gente possa aproveitar bem as nossas reflexões. O tema que escolhi para comentar hoje com vocês é sobre o perdão. Até intitulei a palestra como O Poder do Perdão, porque nós vamos tentar refletir um pouco sobre a importância do perdão e da força do perdão em nossas vidas. Essa palestra está baseada principalmente no capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se a gente observar no Evangelho, nós perceberemos quantas vezes Jesus se refere ao perdão. Tamanha a importância do perdão em nossas vidas. Nós sabemos quanto nós temos de necessidade constante de exercitar o perdão em nossos dias. E também sabemos da grande dificuldade que, em geral, nós enfrentamos. Então, a nossa reflexão vai ser em torno desse assunto. Então, no Evangelho de Mateus, tem uma das bem-aventuranças, quando Jesus diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então nós percebemos por essa bem-aventurança que quanto mais nós conseguirmos perdoar, sermos misericordiosos, mais nós mereceremos a misericórdia de Deus. E quanto que nós precisamos da misericórdia divina em nossas vidas. Porque nós sabemos, de acordo com os ensinos da doutrina espírita, que nós trazemos uma bagagem de débitos do passado, nós temos muitas pendências ainda para corrigir, para resgatar. E como é importante que em cada reencarnação a gente conte com a misericórdia divina para abrandar um pouco as nossas expiações, as nossas provas. E Jesus já disse que Deus não coloca um fardo mais pesado do que nós podemos carregar em nossos ombros. E a gente observa que a maior prova da misericórdia de Deus por nós, a maior prova do seu amor, é a reencarnação. Porque através da reencarnação, nós temos novas oportunidades para corrigir aquelas situações em que nós não fomos tão felizes no passado. Imaginem se houvesse, como já se pensou muito, na ideia de um inferno eterno, quando a alma seria condenada a um sofrimento eterno pelos erros cometidos durante a vida. Mas a doutrina espírita vem nos explicar que não. Deus é misericordioso. Deus nos ama e Ele nos concede, então, inúmeras oportunidades através da reencarnação, para que a gente vá aprendendo, resgatando, fazendo novamente aquilo que não foi tão bem feito. E analisando um pouquinho a importância do perdão em nossas vidas, primeiramente a gente reflete que nós somos o primeiro beneficiado se nós perdoarmos. Porque às vezes a gente pensa que perdoando nós estamos fazendo um favor para o outro, mas na verdade nós estamos nos ajudando. Vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, quando a gente não perdoa,
nós estabelecemos um vínculo, uma ligação mental com aquela pessoa com a qual nós temos as nossas diferenças. Aconteceu algum problema. E é uma ligação constante. Constantemente estamos trazendo aquela pessoa ao nosso pensamento. Não conseguimos, às vezes, organizar a nossa vida, porque sempre esse problema surge na nossa mente, nos dificultando. Nós ficamos presos a essa ligação doentia. Então, se nós perdoamos, nós cortamos esse vínculo, nós cortamos essa ligação que estabelecemos então com aquela pessoa. Uma outra coisa, quantas pessoas nós conhecemos que às vezes passam longos anos distantes de familiares queridos, até de irmãos, porque em determinada fase da vida se desentenderam e por não perdoarem ficam com inimizades. E essas pessoas às vezes atravessam uma vida inteira sem conversarem, sem voltar a se encontrar. Então, olha a importância de se perdoar. E se muitas vezes a gente se voltasse no problema ocorrido, poderíamos constatar que muitas vezes foi algo banal, algo simples que desencadeou todo aquele problema, e por orgulho ferido a pessoa não perdoa, se afasta e prefere se manter à distância. Como é importante perdoar, porque nós estamos aqui, nós sabemos, com aqueles que temos necessidade de convivência, de nos acertarmos, de aprendermos a amar. Então, o perdão nessa questão também é essencial. E eu lembraria mais uma situação apenas para reforçar essa ideia da importância, que é o perdão, na verdade, representa a cura de muitos males. Imaginem uma pessoa que não conseguiu perdoar ainda. Essa pessoa carrega consigo mágoas que ela vai arrastando através de longo tempo, às vezes semanas, meses, anos. Essa mágoa está ali no seu coração. E se essa pessoa não consegue resolver esse problema, essa mágoa danifica a tal ponto que em determinado momento ela vai se transferir ao corpo físico, gerando doenças, e doenças às vezes de graves proporções, como um câncer, por exemplo. Então imagine a importância do perdão para curar, para livrar a pessoa até de doenças. Então a gente vai chegando à conclusão que o perdão é para o nosso próprio bem. E o perdão de Deus, como será que ele acontece? Deus nos perdoa? Deus fica ofendido com as nossas ações? Tem então um trecho no Evangelho escrito por Mateus que Jesus diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Essa colocação faz a gente refletir um pouco, baseado nos ensinos da doutrina espírita. Porque primeiro nós precisamos pensar uma coisa: a ideia do entendimento de Deus nas criaturas vem evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos séculos. Vamos relembrar que a época, por exemplo, longínqua, a época de Moisés, Deus era tido pelas criaturas como um ser cruel, vingativo, um ser que era preciso oferecer sacrifícios para acalmar a sua ira.
Então vejam a ideia que aquele povo tinha a respeito de Deus. Muito tempo depois, vem Jesus à Terra, trazer um grande avanço para a humanidade no entendimento das leis de Deus e da própria divindade. Então Jesus vem dizer que Deus é o Pai amoroso, misericordioso, que ama todos os seus filhos incondicionalmente. Lembro aqui até aquela citação que Jesus faz quando ele conta sobre aquele pastor que tinha 100 ovelhas. E esse pastor cuidava bem de todas elas, mas uma das ovelhas desgarra-se do rebanho. E o que esse pastor faz? Ele deixa as 99 e parte em busca daquela que se desgarrou. É uma ideia para imaginar que Deus não desampara nenhum de seus filhos, para a gente ter uma ideia de como Deus nos ama. Então, chegamos à conclusão de que Deus não fica ofendido com as nossas ações. Deus não se chateia como nós, porque Deus não tem os sentimentos humanos nossos. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, nos diz no livro dos Espíritos. Então, Deus não tem essa necessidade de nos perdoar. Mas vamos entender bem. Deus espera de nós que nós reconheçamos o nosso erro, que nós mudemos de atitude, porque esse é o caminho da renovação. Nós erramos, sim, isso é natural, mas que nós tenhamos essa disposição em nos reabilitarmos. Acontece que, muitas vezes, a nossa rebeldia, a nossa condição inferior ainda, não faz com que nós tomemos essa decisão acertada. Então Deus se utiliza de um recurso que nós não gostamos, que é a dor. Muitas vezes a dor vem bater a nossa porta para nos reconduzir ao caminho da evolução espiritual, para que a gente retorne à nossa caminhada evolutiva. Então a dor é um recurso que Deus se utiliza, porque Deus não nos castiga, mas Deus nos educa, porque Ele quer o nosso bem. A partir desse raciocínio, então, voltaríamos àquele texto do Evangelho e poderíamos perguntar, mas como então Jesus disse, perdoa para que você seja perdoado? Na questão número 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta então, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta que todos nós sabemos, na consciência. Aí está uma chave para esse entendimento. A nossa consciência é que registra todas as nossas ações e vai ser o juiz justo que vai exigir de nós a reparação. E aí um detalhe interessante, porque quanto mais nós somos inflexíveis, rigorosos para com o próximo, se nós não perdoamos o nosso semelhante, nós seremos assim conosco também. Nós teremos grande dificuldade para nos perdoar. Por isso Jesus disse, perdoa para que seja perdoado. Nesse sentido, então, nós entendemos essa colocação. Na questão número 661 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? E a resposta dos espíritos superiores, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas.
aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então entendemos assim que a prece é importante. É muito importante nós nos sentirmos arrependidos de nossa atitude infeliz e nos dirigirmos a Deus, nosso Pai, nesse pedido de perdão, aquele sentido de estar arrependidos. Mas pouco vai adiantar isso se nós não mudamos de conduta, se nós voltarmos a agir da mesma forma infeliz que fizemos antes. Então é preciso a transformação íntima, essa mudança que nós entendemos que é necessária, mas que aconteça dentro de nós. Eu vou citar aqui um exemplo para reforçar essa ideia. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ditado a Chico Xavier, ele apresenta uma mensagem interessante que ele chama No Paraíso. Então Emmanuel utiliza-se de um trechinho do Evangelho quando é narrada a situação em que Jesus está crucificado entre os dois ladrões. Então, um dos ladrões, aquele que depois passa a ficar conhecido como o bom ladrão, ele volta-se a Jesus e pede ao Mestre: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus, então, responde a esse ladrão de uma forma que eu creio que muitos de nós já ficamos a pensar por que Jesus teria respondido dessa forma, em se tratando de um ladrão que havia errado tanto em sua vida. Porque Jesus então diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como entender essa afirmativa do Cristo? Emmanuel, então, que é um dos espíritos que melhor nos ensina, nos explica o Evangelho, ele vem nos dizer que, à primeira vista, podemos pensar que Jesus atendeu a esse pedido por simples simpatia popular. Mas ele diz assim: não é isso. Na verdade, Jesus renovou a definição de paraíso, porque Jesus já havia dito de outras vezes que o reino dos céus não surge com aparência exterior, mas que o reino dos céus inicia, desenvolve e consolida-se dentro do nosso coração. Então é uma transformação íntima, é uma condição verdadeira que a gente sente em determinada fase da vida. E foi esse momento abençoado que esse ladrão sentiu essa vontade de transformar-se. Então, naquela hora, abençoada para aquele homem, ele rendeu-se incondicionalmente a Jesus. Ele arrependeu-se profundamente dos seus atos passados. Ele desejou ser uma pessoa diferente a partir de então. Mas vejam, ele estava à beira da morte. Mas ele estava ciente de que a vida prosseguiria. Ele tinha essa certeza dentro dele. E ele queria entrar nessa vida espiritual numa condição melhor. E Jesus percebeu a verdade nas suas palavras e no seu sentimento. Jesus sentiu que aquele homem estava transformado intimamente. E por isso Jesus disse que ele então entraria numa região espiritual que para ele já seria um paraíso,
em comparação ao que ele poderia adentrar se não tivesse feito essa transformação. E Emmanuel diz também nessa mensagem que assim também todos nós, se em determinado momento da nossa vida nós sentimos o peso da bagagem de débitos do passado, mas se em determinado momento nós nos rendermos aos desígnios do Senhor, cientes da necessidade de regeneração, nós poderemos avançar para uma condição melhor espiritualmente. Porque aquele homem também, Jesus não o estava eximindo da necessidade de reparação. Ele estava, sim, apto a adentrar uma região melhor do mundo espiritual. Mas em existências futuras, ele haveria de reparar todo aquele erro do passado. A questão de transformação íntima, que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, nos habilita então a uma condição melhor no plano espiritual. E é muito importante porque pode ocorrer então até instantes antes da morte do corpo. No Evangelho, ainda também escrito por Mateus, disse assim Jesus: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao que é mal, mas se alguém vos ferir a face direita, apresenta-lhe também a outra. E ao que quer tirar-vos a túnica, cedei-lhe também a capa. Se alguém vos forçar a dar 1000 passos, ide com ele mais 2000. Então essa colocação de Jesus, se for interpretada literalmente, ao pé da letra, pode-se fazer uma grande confusão. Porque, na verdade, Jesus não proibiu a defesa, mas ele estava sim condenando a vingança. É lógico que se alguém nos agride, nós não vamos nos deixar que o outro faça mais agressões para nós. Nós precisamos nos defender. Nós não deveríamos era ter sentimentos ruins como o daquela pessoa, como a ponto de vingar-se. Lembrando que Jesus tem uma bela frase que ele diz assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus está mostrando, precisamos estar alertas, não deixarmos que o mal nos aconteça, que aquele que queira nos prejudicar, mas daí a querermos nos vingar é outra história. Deveríamos então aprender o perdão, aprender a não agir como o agressor. Porque Jesus então disse também, se quer vos tirar a túnica, dê também a capa. Se pede para você andar 1000 passos, ande 2000. O que é isso? Para que a gente não ofereça grande resistência, através de disputas, de brigas. Como é comum a gente perceber pessoas que às vezes movem processos em busca de defender o seu direito, mas processos que não justificam diante das circunstâncias. Às vezes o que aquela pessoa briga é tão insignificante perante as consequências que ele vai ter diante disso, das inimizades, dos problemas, de tudo que pode lhe acontecer. Então Jesus passa essa ideia para que nós analisemos bem se vale a pena ficar disputando tanto, brigando, exigindo até o último centavo do nosso direito. Que a gente não precise agir da mesma forma do agressor, mas que aprendamos a perdoar. No momento já em que Jesus está próximo do final da sua missão aqui entre nós, naquele momento em que ele é preso pelos soldados romanos, no meio daquele tumulto, daquela confusão,
Pedro, que estava próximo, no desespero, ele puxa de uma espada e corta a orelha de um soldado fora. Jesus, com toda a sua tranquilidade, o repreende e lhe diz: embainha a tua espada, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, por ela perecerão. Apresentando-nos assim a lei de causa e efeito, tão conhecida no nosso meio espírita. Essa lei justa e sábia que nos traz de volta os resultados das nossas ações, boas ou más. Então a gente sabe que tudo que nós fizermos, nada passa despercebido, porque a consciência registra tudo e vai exigir de nós a reparação. E muitas vezes, quando a dor bate à nossa porta, nós nos revoltamos e esquecemos que nós estamos recebendo muitas vezes o retorno dessa lei. Porque é tão comum as pessoas dizerem assim: quantas injustiças existem no mundo. Quando a pessoa vê o jornal, fica estarrecida de ver tanta crueldade, tanta maldade. Então, realmente, se nós olharmos a vida com esse contexto de uma única existência, realmente há muitas injustiças. Mas não existem injustiçados, porque nós precisamos lembrar da lei da reencarnação. Então, aquela pessoa que hoje nós vemos sofrendo uma agressão, que é comum as pessoas dizerem: mas essa pessoa tão boa, tão honesta, tão digna, por que merecer algo tão cruel? Então Deus não seria injusto a tal ponto. Nós precisamos entender que aquela pessoa que hoje sofre essa agressão é um espírito reencarnado, que em suas existências passadas cometeu algo semelhante a essa ação. E hoje ele sofre essa expiação não por castigo divino, mas para que aquela lição fique impregnada nele, para que ele não venha a cometer esse erro novamente. Então disse Jesus: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer, Jesus já sabia que a condição de mundo em que vivemos, expiações e provas, estamos sujeitos a essas dores, a essas atitudes cruéis. Então a pessoa, o espírito, a hora que reencarna, ele está ciente, já alertado pelos mentores espirituais, de que em determinada fase de sua vida haverá de passar por essa situação dolorosa, por essa expiação. Ele já sabe isso antes. Mas o interessante nisso tudo é que nenhum espírito nasce predestinado a fazer essa ação contra esse que vem já com essa programação espiritual. Ou seja, ninguém nasce predestinado ao mal. Então a gente poderia perguntar: mas quem vai agir para acertar a dívida dessa pessoa? Então Deus, que é sábio e perfeito, que nos concede o livre arbítrio, ou seja, qualquer um de nós escolhe o que quer fazer de sua vida. E nós sabemos que ainda existe um número muito grande de pessoas que decidem pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, em cometer o mal. Então aquela pessoa que está reencarnada, sujeita a sofrer uma situação dolorosa, será atraída magneticamente para aquele que quer cometer o mal por sua livre vontade. Então esse agressor, na verdade, é um instrumento da lei divina. Mas entra a questão que Jesus disse: um se liberta do problema, passou pela expiação,
e o outro se compromete com a lei divina, porque pela sua vontade ele agiu no mal e vai precisar responder por tudo isso. Então Emmanuel nos fala um pouquinho mais a respeito da expiação. No livro Justiça Divina, Emmanuel tem essa frase muito interessante que ele diz assim: a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Medida da lei apenas para corações endurecidos. Para entendermos isso, vamos pensar um pouco. Quando nós cometemos um erro contra algum semelhante, ou seja, nós fomos contra aquilo que Deus estabelece para nós, nós entraremos em um processo de reabilitação espiritual. Esse processo é compreendido por 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Então, com essa frase de Emmanuel, ele está dizendo que a expiação, que é um dos itens do processo, pode ser amenizada ou até suspensa, porque depende se nós estamos com corações endurecidos. O que é isso? Quando um espírito reencarna, ciente de que tem que enfrentar uma expiação dolorosa, e expiação, creio que todos sabem, seria sofrer aquela mesma coisa que cometeu a outro. Então, quando a gente reencarna, um espírito reencarna sujeito a isso, mas ele toma boas decisões no mundo espiritual, ele aprende e toma consciência da importância de fazer o bem. E se na sua próxima existência ele vem totalmente modificado com relação a agir no bem, ser caridoso verdadeiramente, trabalhar em favor do semelhante, ele está aliviando as suas dores, aliviando a sua expiação, que não precisa ser tão rigorosa. Porque o próprio Cristo já disse, e Pedro registrou na sua primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a lei de Deus é lei de amor. A opção pela dor é nossa. E eu vou ilustrar com uma historinha rápida essa questão. Contam que havia um homem espírita, muito bondoso, caridoso, aquela pessoa que só fazia o bem, dedicava a sua vida ao semelhante. E essa pessoa trabalhava em uma fábrica, uma grande fábrica, que tinha na sua estrutura aquelas grandes engrenagens. Então, determinado dia no seu trabalho, esse homem passa por um problema, um acidente, e ele vê o seu braço preso nessa engrenagem. Aquele desespero total, eles o levam ao hospital, e os médicos atuam rapidamente, e depois das cirurgias feitas, os médicos vêm dizer que aquele homem correu um grande risco de perder o braço, mas que com a atitude rápida deles, ele perdeu apenas um dedo. Passam-se os dias, e aquele homem e alguns amigos seus também, que o conheciam bem, ficaram algo entristecidos, porque eles pensavam, mas como esse homem tão bom, tão caridoso, como Deus permite que ele perca um dedo, esse homem trabalhador? E então, esse homem que era espírita, em determinado dia, em uma reunião mediúnica, os espíritos até creio que abriram uma exceção, porque não é comum revelações desse tipo, mas disseram na reunião mediúnica a esse homem que em uma existência passada ele agiu de forma tão cruel e negligente que ele levou uma pessoa a perder um braço. Então, quando ele renasceu, ele já estava ciente
que dentre as suas expiações estava a possibilidade de perder um braço. Mas a sua atitude no bem, o seu amor pelo semelhante, amenizou essa expiação, como diz Emmanuel, e ele perdeu então apenas um dedo. Já encaminhando para o encerramento, poderemos perguntar: é possível esquecer a ofensa recebida? Então tem uma mensagem muito bela no Evangelho segundo o Espiritismo, escrita pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, nesse ponto, eu creio que muitas pessoas se perguntam, ficam em uma dúvida cruel, porque a pessoa pensa assim: eu creio que eu perdoei tal pessoa, mas como que de vez em quando eu me lembro desse episódio? Será que eu não esqueci, portanto não perdoei? Então aqui analisamos assim: a nossa memória registra todas as ocorrências, os fatos da nossa vida. Estão arquivados em nossa memória. Mas a diferença é que quando a pessoa se lembra esporadicamente, porque alguém fala de algo que remete àquela situação, e quando essa lembrança vem, ela não está carregada com os sentimentos de ódio, nem desejo de vingança, é sinal que a pessoa perdoou realmente. Ela não vai esquecer completamente porque está gravado na memória. Mas é muito diferente daquela pessoa que se lembra constantemente do episódio. E todas as vezes que se lembra, novamente sente aqueles sentimentos ruins, de ódio, desejo de vingança, rancor. Esse sim não esqueceu. Então fiquemos tranquilos se nos encontramos na primeira situação. E eu quero então encerrar essa minha reflexão com uma história, até em homenagem a esse mês que a casa faz a Chico Xavier. Trago aqui uma mais das belas histórias de Chico Xavier. Essa história está na internet, narrada por Divaldo Pereira Franco, e tem o título de História do Perdão. Então conta Divaldo que quando Chico era ainda jovem na mediunidade, aconteceu um crime hediondo na sua cidade, Pedro Leopoldo. Um jovem fora assassinado, deixando a mãezinha viúva muito triste e muito preocupada, muito desolada. Alguns dias depois, durante uma madrugada, Chico Xavier recebe a visita de um espírito desencarnado. Era uma amiga sua que lhe pede que ele fosse até a casa daquela mulher para fazer o evangelho no lar junto dela. Chico Xavier, sempre muito atencioso, já no dia seguinte vai atender esse pedido. Ele pega de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e vai em sentido à residência daquela senhora. Lá chegando, ele explica a ela o motivo da sua visita. É muito bem recebido por aquela mulher, o convida a entrar. Então eles se sentam à mesa e Chico Xavier pede a ela que abra o Evangelho de uma forma aleatória para selecionar uma mensagem a ser lida naquela hora. A mulher então abre o livro e surge a lição, o perdão das ofensas. Mais uma vez a gente vê
as mãos da espiritualidade sempre intercedendo a nosso favor. Então Chico Xavier faz uma oração e quando ele ia começar a leitura, alguém bate à porta. A mulher se levanta e vai atender. Ela constata que lá estava um mendigo, muito maltrapilho, e ele dizia a ela que estava com muita fome. Aquela mulher bondosa que era, diz aquele homem que naquele exato momento ela não tinha como oferecer algo para que ele comesse, porque ela estava em uma oração com um amigo. Mas ela diz a ele: se você tiver um pouco de paciência, eu te convido a entrar, participar conosco da nossa oração, e ao final eu te preparo um pequeno jantar. Aquele homem nem acreditava em tanta generosidade e aceita o convite e entra. Senta-se à mesa junto de Chico e daquela mulher. E então Chico começa a ler a mensagem, o perdão das ofensas. Chico lê a mensagem, em seguida ele começa a fazer os comentários sobre aquela mensagem e aquele ambiente daquela casa daquela mulher ia sendo tomado de intensa luz espiritual. Ao final do comentário, Chico diz à senhora que poderia dizer algumas palavras se ela quisesse. Então aquela mulher, muito emocionada, com lágrimas nos olhos, ela diz mais ou menos assim: eu tenho muita fé em Deus. Eu sei, de alguma forma, deve haver uma explicação para tudo isso que me aconteceu. E eu sei que aquele que tirou a vida de meu filho vai sofrer muito por esse ato infeliz. E eu que sou mãe, vejo a dor desse que vai se enfrentar. E digo que o tenho na condição de um filho também. E digo de todo o meu coração que eu o perdoo. Faz-se então um grande silêncio. E a mulher, quando levanta-se para preparar o jantar àquele homem, ele lhe faz uma pergunta. Então a senhora é a mãe daquele jovem que foi assassinado? Sim, meu filho, sou eu. Ele então se atira aos seus pés e lhe diz: eu sou o assassino. Eu matei seu filho. Mas se a senhora me perdoou, sem que eu tivesse pedido perdão, eu preciso me reabilitar. Eu vou agora mesmo procurar uma autoridade. E saindo daquela casa, ele vai até a delegacia e confessa o crime. Naquela mesma madrugada seguinte, Chico recebe a visita de uma outra entidade espiritual. Agora era aquele jovem desencarnado, que diz a Chico: muito obrigado, meu amigo. Fui eu quem levou o assassino até a nossa casa, para que ele ouvisse de minha mãe que o perdoava. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado mais uma vez à casa que nos deu essa oportunidade. Muita paz a todos, que nos mantenhamos com muita serenidade, com muita fé nesse momento difícil, mas que tenhamos muita fé em Deus. Muito obrigado, até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.